Oi, gente! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E sim, eu estava sumida e nem precisa de mistério o porquê. Tem aqui no título, né? Finalmente eu coloquei silicone. Eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo para vocês. Vou contar um pouquinho da minha experiência, quanto que eu paguei, como foi a consulta, a cirurgia, enfim. Vou tentar resumir o máximo possível aqui para vocês, tá? Estou inclusive aqui com algumas anotações, algumas perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram e algumas também anotações para eu não esquecer e contar tudo para vocês. Eu sempre tive essa vontade de colocar silicone desde quando eu era mais nova, só que não era uma prioridade pra mim. Se tornou prioridade depois que eu virei mãe. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 2 anos. Amamentei ele até 1 ano de idade. E assim, amamentar foi uma experiência incrível que eu tive, não me arrependo de jeito nenhum. Aí depois que eu parei de amamentar, veio aquela insegurança, porque diminuiu bastante. E além de diminuir, veio também a flacidez. Então minha autoestima ficou lá embaixo, nada dava certo pra mim. Toda roupa que eu colocava, eu não ficava confortável. Às vezes poderia parecer que tava grande, mas na verdade era tudo enchimento. Tive que esperar um pouco porque meu filho era muito pequeno, ele dependia muito de mim ainda. Não que hoje ele não dependa, né? Quem ficou comigo foi minha mãe, quem me ajudou. Então precisaria ser nas férias dela, porque ela trabalha. Então teria que ser em dezembro ou janeiro. Como que foi a escolha do meu médico, né? Como que foi a minha consulta? Desde o momento que eu coloquei na cabeça que iria colocar silicone, já pensei no Dr. Luiz, porque ele é muito bem falado aqui na minha cidade. Conheço várias meninas que fizeram a cirurgia com ele. Então eu fui atrás, perguntei, né, a algumas meninas e todas deram feedback positivo. Como eu queria fazer minha cirurgia em dezembro, eu marquei a consulta para novembro. Quando foi no começo de novembro, eu mandei mensagem para a secretária dele e por um fio, quase que eu não consigo fazer a minha consulta a tempo. Porque se eu não fizesse dia 6 de novembro a consulta, só teria vaga para fevereiro. Ou seja, minha cirurgia seria adiada lá para julho. Mas no final deu tudo certo. Tava bem animada e bem ansiosa também pro dia da consulta. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recepcionada por toda a equipe da clínica. Passei também por uma nutricionista que me auxiliou em alguns alimentos, né? Passou uma lista de alimentos que me ajudaria no meu pré-operatório e no pós também. E depois eu fui pra consulta, tava bem ansiosa, eu não sabia nem o que falar. Ele já saiu falando tudo, todo o procedimento, como seria, qual que era o meu objetivo. Ele fez várias perguntas também pra saber o que eu tava querendo. Daí eu disse pra ele que não queria tão grande nem tão pequeno. Contei tudo pra ele, que eu já tinha amamentado. Enfim, antes da consulta eu tinha olhado alguns exemplos, né, de tamanho que eu queria. Falei pra ele que queria 305. Daí ele me disse que era um tamanho bom pro meu peso, pra minha estrutura, que ficaria bom desse tamanho. Ele analisou pra ver o que deveria ser feito. E pra mim o indicado era fazer lipo na axila, né, e colocar a prótese. Ele falou que no máximo o que caberia ali era 350. Aí eu falei, não, muito grande, exagerado demais, eu não quero isso. Então vai ser 305 mesmo. Em seguida passei pela secretária dele, onde ela passou o tão temido orçamento, que eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas de vocês. O valor ficou de 14.100 à vista ou 14.750, você dá uma entrada e parcela o restante em até 4 vezes, no crédito ou no boleto. E nesse valor é incluído o médico e a equipe médica dele, o anestesista, o hospital e a prótese. Além desse orçamento, ela também me passou uma lista das coisas que eu teria que comprar, que era sutiã, meia, as coisas essenciais, né, pro meu pós-operatório. Quando eu cheguei em casa, eu pensei muito sobre o valor, porque eu estava pensando em um, cheguei lá, era outro, e além desse valor, ainda tinha que gastar com essas coisas, né, no pós-operatório, remédio. Eu até pensei na possibilidade de fazer o orçamento com outro doutor, né, outro médico, mas assim, o Dr. Luiz me passou muita confiança, tanto pra mim como pro meu marido, passou muita confiança de primeira, e é isso que vocês têm que procurar, tá? Um médico de confiança, porque é uma cirurgia de alto valor, pode ser uma cirurgia de risco, porque tá te cortando ali, então você tem que pensar bastante, não é uma coisa que você, vou no mais barato, não. Pense bastante antes de marcar a cirurgia. Como eu já pensei em fazer com ele, pedi a secretária
para me passar os exames que eu tinha que fazer, né? E os exames que ela me passou foi o risco cirúrgico, do coração, eu fiz raio-x do tórax, ultrassom da mama e alguns exames de sangue. E o do Covid também, que teria que fazer alguns dias antes da cirurgia. Conversei com ela também sobre o dia da cirurgia. E como estava muito em cima da hora, eu falei com ela que queria ou em janeiro ou no começo de fevereiro. Então ela perguntou para mim se eu tinha disponibilidade para o dia 10 de janeiro. Falei que sim, né? Porque para mim tava ótimo, era um tempo para eu fazer os exames, comprar o que tinha que comprar. Enfim, eu teria no máximo 30 dias antes dessa cirurgia, ou seja, até dia 10 de dezembro, para mostrar o resultado dos meus exames. Mas eu não quis deixar para a última hora, já marquei para a próxima semana fazer todos os exames que eu tinha que fazer, porque pode acontecer de algum exame atrasar, algum exame dar errado. Assim que os exames ficaram prontos, eu marquei o retorno com ele para ver se estava tudo ok. E além de mostrar os meus exames, eu queria também conversar com ele sobre o tamanho, porque depois que eu saí da primeira consulta, eu pesquisei muito aqui no YouTube sobre várias meninas que fizeram o tamanho. Segui também no Instagram, que eu tenho certeza que se você quer colocar ou já colocou, segue essa página, que é Meus Lindos e Pagos. E lá tem vários relatos de meninas que colocaram tamanho, elas colocam o valor, tudo certinho, até o médico que elas fizeram. Elas colocam a altura que elas têm, o peso. Então dá pra você tirar assim uma noção, não que vai ficar igual, nenhum vai ficar igual ao outro. Então eu olhei bastante sobre tamanho. E eu vi alguns com 305 e eu tava achando pequeno. E acabou me batendo aquele medo de e se eu arrepender do tamanho? E se ficar pequeno? Não ficar do jeito que eu quero? Então decidi mudar o tamanho. Conversei com o doutor sobre isso. Falei que queria colocar uns 320 ou 330. E ele falou que no dia da cirurgia iria levar esses dois tamanhos. Não tem muita diferença, mas ele iria ver qual que ficaria melhor em mim. Que é muito importante vocês pesquisarem bastante sobre o tamanho. Bom, aí eu mostrei os meus exames, estava tudo ok, deu só um colesterol um pouco alto, mas não ia interferir na cirurgia. Estava tudo ok, era só eu esperar dia 10 de janeiro. Como faltava um mês e poucos dias para a cirurgia, decidi comprar as coisas pela internet, porque tudo é mais barato, né, do que aqui na minha cidade. E as coisas que eu comprei assim primeiro foram as meias, o pijama, aqueles com botões, porque você não pode levantar o braço, então você precisa ter blusas, pijamas com botões na frente. Comprei também aquelas almofadinhas de pescoço que me ajudaram bastante para dormir. Sobre o sutiã, eu não tinha nem ideia de qual marca que eu compraria, eu achava que era qualquer um mesmo. Pedi inclusive uma orientação para o médico para me passar algumas marcas de sutiãs bons que valem a pena. Ele me passou uma lista, né, com alguns nomes. Pesquisei, quando eu olhei, eu falei, nossa, que caro. Fiquei chocada com o preço e sem contar que eu tinha que comprar dois, né, pra ir revezando. Então eu logo pensei, vou comprar qualquer marca mesmo, porque é uma coisa que eu vou usar por pouco tempo, vai ser uma coisa descartável. Depois dos 2 meses, né, que eu tinha que usar, eu iria jogar fora, não iria usar depois. Achei até um de R$50, eu nem sei qual marca que era. Mas como eu falei pra vocês, eu pesquisei bastante, tava vendo muito vídeo no YouTube. Falei, vou só olhar aqui um vídeo sobre sutiã. Caí num vídeo de uma menina que falava que ela tinha comprado um sutiã e que o peito dela tava ficando quadrado, não era um sutiã confortável, o material também do sutiã não era bom, então isso me fez pensar bastante. Nesse mesmo vídeo ela contou que comprou um sutiã da Plié, que inclusive estava na lista que o médico tinha me passado. O melhor sutiã da vida, ele sustentava, ele é confortável. Fui pesquisar para comprar esse sutiã. No site da marca tava um pouco caro, e sem contar que tinha que pagar o frete. Então eu fui no shopping em Goiânia pra procurar, pra ver se eu achava, porque pelo menos o frete eu não ia pagar, né? E eu fiquei com medo de comprar pela internet e não chegar a tempo. Então falei, vou comprar no shopping mesmo. Procurei, mas eu não achei em lugar nenhum. Não achava nem sutiã cirúrgico de nenhuma marca, achei apenas um no tamanho G, fiquei bem preocupada. E como era um sábado, tava tudo fechado já. Então lá dentro do shopping mesmo, eu pesquisei, só escrevi o nome sutiã da Plié e apareceu Magazine Luiza. É uma loja que tem física e também tem o site, que os preços são bem baratos. Se eu não me engano, o sutiã tava por R$80 e ainda por cima frete grátis.
Ou seja, muito em conta, muito mais em conta do que no site, que tava 120 mais ou menos. Fiquei com medo ainda de não chegar a tempo, porque faltava pouco para cirurgia e ainda como era final de ano, vinha feriado, ano novo, então eu fiquei com medo, mas chegou faltando 2 semanas ainda. Já tinha chegado todas as outras coisas que eu comprei. A meia, eu não sei falar pra vocês qual marca que eu comprei, mas eu comprei qualquer uma mesmo. Então eu vou deixar pra vocês o link na descrição, caso você tenha interesse, tá? Vale muito a pena, o sutiã é maravilhoso, muito confortável. Como eu falei, vocês têm que pesquisar bastante. Não é uma coisa descartável, você vai ficar com ele o dia todo, então não pode te machucar, não pode te apertar. Não vão com o mesmo pensamento que eu tive de comprar qualquer marca, tá? Pensem bastante. Agora sim, vamos pro dia da cirurgia. Eu tinha que dar entrada no hospital às 6 horas e minha cirurgia estava marcada para 7. E foi tudo muito rápido. Eu cheguei às 6 horas, mostrei meus exames. Já me levaram pro meu quarto, né, eu e minha mãe. Eu queria, inclusive, ter tirado fotos, vídeos lá no quarto, porque é um momento que a gente tem que guardar, né, de recordação. Mas como eu falei, foi tudo muito rápido. Eu cheguei, eles já pediram pra eu trocar de roupa, já vieram com o soro na veia. Em seguida, o médico veio pra fazer as marcações. E logo depois eu já estava indo para a sala de cirurgia. Coisa que eu estava bem ansiosa para saber era como seria a anestesia. Se era local, se era injeção, se eu ia tomar alguma pílula, sei lá. Mas a minha anestesia, eles colocaram um tubo aqui para eu respirar. E foi muito rápido, eu respirei umas 3 vezes. De repente eu capotei. Não foi uma coisa, eu fui sentindo sono. Não, eu simplesmente capotei. Só acordei e já tava siliconada, já tava aquele enchimento que eu não tinha. E eu só lembro deles chamarem o meu nome e eu virar e falar assim, agora sim eu tô com fome. Sim, foram as minhas primeiras palavras assim que eu acordei. Quando eu voltei pro quarto, que eu deitei assim na cama, foi uma sensação muito estranha. Senti muita falta de ar, é tudo muito, né? Senti muita falta de ar, eu vomitei 2 vezes, né? Depois eles vieram com a medicação e nem ânsia eu tive, mas era uma sensação muito estranha, parecia que tinha 2 pedras em cima de mim. Depois do almoço eu descansei, né? Porque eu tava muito cansada, muito sono. Eu não sei se era o efeito do remédio, da anestesia, não sei. Mas eu tava com muito sono. Depois eu tive que dar aquela caminhadinha, né? Levantar da cama pra ir no banheiro. E assim que eu levantei, veio aquela sensação de arrependimento, que eu achei que eu nunca iria ter, mas eu tive. Assim que eu levantei, veio aquela pressão e o arrependimento de ter feito aquela cirurgia. Mas logo esse arrependimento passou, tá? Foi uma coisa bem momentânea mesmo. E a outra coisa que eu esqueci de falar, eu não vi de imediato como que estava, então eu não tinha nem ideia de qual tamanho, como que tava. Mas no dia seguinte, quando foram me dar banho, a enfermeira tirou aquela tala. Eu fiquei bem assustada, não foi amor à primeira vista, achei que já ia estar, nossa, aquele colo marcado, aquela coisa maravilhosa, bem redondinho. E não, gente, tava muito feio. Tava muito separado, assim, sabe? Inchado, bem aqui na frente, uma coisa muito estranha. Não gostei, falei, meu Deus, não é possível que vai ficar desse tamanho. Mas aí logo eu lembrei, né, porque tava inchado, não ia ser daquele tamanho, ia desinchar. Depois do banho veio uma moça pra conversar comigo, passar algumas orientações, né. E aí me colocou tapings. Pra quem não sabe, eu vou colocar uma fotinha de como ficou, né, na primeira semana. Esses tapings ajudam na cicatrização, no desinchaço, né, porque tava muito inchado. Diminui também os roxos, porque como eu falei, eu tinha feito lipo aqui. Então ficou bem roxinho nessa área. Assim que ela me passou as orientações, né, o médico já tinha passado lá, tá? Eu esqueci de falar essa parte. Mas o médico foi lá, conversou comigo, falou que a cirurgia tinha sido um sucesso e que ele tinha colocado 320. Fui liberada pra casa e quando eu cheguei, assim, foi muito estranho, porque é estranho ficar dependendo dos outros, né, pra tudo, pra levantar, pra pegar água pra você. Eu conseguia comer, beber água normal. Não conseguia pegar água porque o filtro daqui de casa é alto, então eu tinha que levantar o braço, não podia. Então essa primeira semana pra mim foi muito estranho, né, a adaptação. Eu não cheguei a sentir aquela dor insuportável, só senti dor nas costas mesmo. E aquele incômodo, porque infelizmente é um corpo estranho que tá em você. Até acostumar demora um pouquinho, né, a adaptação. O que mais me incomodou, além da dor nas costas, foi os tapings, né, na primeira semana. Eles coçavam muito, pinicava demais, a meia também nem se fala, porque tava muito calor, então sufocava, eu com sutiã o dia inteiro, coisa que eu não era acostumada. Depois de uma semana, né, meu primeiro retorno, depois da cirurgia,
tirou os tapings, aí sim eu comecei a ver mais resultado, né? Porque tinha desinchado bastante. Já foi um alívio e tanto. Na primeira semana ele me liberou apenas para levantar assim. O máximo que eu podia chegar era isso aqui. Não podia pegar peso, não podia fazer nada. O máximo era fazer isso aqui e pronto. Quando completou 2 semanas, eu já tava assim, fazendo tudo, bem tranquila. E o meu segundo retorno, aí ele já foi me liberando para mais coisas. Liberou para levantar o braço até aqui, né? Tirou alguns pontos também que eu tinha. Depois da 3ª semana, eu já tava fazendo praticamente tudo, limpando casa, fazendo tudo sozinha. Tive também o meu retorno, que aí ele me liberou para levantar o braço, já até lá em cima. Podia pegar peso até 15 quilos, ou seja, o meu filho, eu podia pegar ele de novo. Poderia também voltar pra academia, mas só treinar a perna, não podia fazer braço, uma coisa que eu não faço mesmo, então pra mim isso foi tranquilo. Mas eu também só poderia voltar aos poucos, né, pegando pouco peso, fazendo apenas aquelas cadeiras, né, que é extensora, flexora, abdutora. Outra coisa também é que ele me liberou para ficar 2 horas sem o sutiã, mas somente ali rapidinho e colocar de novo. Agora o meu próximo retorno é dia 10 de março, né, quando eu completar 2 meses de cirurgia, e acho que ele já vai me liberar para tudo, né? Eu acho que eu vou poder ficar sem o sutiã, usar somente para dormir. Agora eu vou contar para vocês se eu gostei ou não gostei da cirurgia, e é óbvio que eu gostei. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Vou confessar pra vocês que nas primeiras semanas eu não estava gostando do tamanho. Falei que tinha que ter colocado maior, não tava gostando. Gostei sim do formato, como que tava, mas o tamanho eu tava muito arrependida. Mas hoje eu vejo e tô muito satisfeita com o resultado, de como que tá. Vai desinchar ainda, mas eu gostei muito do tamanho que ficou. Não ficou desproporcional, eu sou pequenininha, magrinha. Não ficou um tamanho bom, mas se fosse hoje, tá? Vou ser sincera com vocês. Se fosse hoje pra eu fazer a cirurgia, eu tinha colocado maior, teria colocado, sei lá, os 350. Mas como eu não tinha nada, pra mim, isso aqui tá mais que o suficiente. Minha autoestima tá lá em cima, não sou muito de usar decote, eu coloquei aqui só um pouco pra mostrar pra vocês mesmo. Mas só de saber que agora eu nem preciso mais usar sutiã de bojo, isso eu fico muito feliz e realizada. Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu contei pra vocês a minha experiência, tá? Como que foi o meu pós-operatório. Varia de pessoa pra pessoa. Meu pós-operatório foi tranquilo. Os primeiros dias que foi difícil, né? É claro. Mas eu tava no meu pensamento que iria sofrer bastante. Mas foi tranquilo. Espero agora voltar pra esse canal e postar toda semana. Vamos ver se eu vou conseguir. Clica bastante em gostei para me ajudar. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida que eu vou estar respondendo vocês. Se inscreva também no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso, um grande beijo e tchau, até o próximo vídeo.